Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. A wicked and an adulterous generation will seek after a sign, always wanting to show me this, and if you can do this, they'll get it. The sign of the resurrection. He's the same yesterday, today, and forever. The Word made manifest, dwelling among us. How we should thank God for His great sign. Uma geração iníqua e adúltera pedirá um sinal, sempre querendo: mostre-me isto. E se você puder fazer isto e fazer isto, eles o receberão, o sinal da ressurreição. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a palavra manifestada habitando entre nós. Como devíamos agradecer a Deus por seu grande sinal. Notice he referred to something else there. He said, and as the queen of the south shall rise up, that's the queen of Sheba. Listen close now. Note que ele se referiu a outra coisa ali. Ele disse, e como a rainha do sul se levantará, que é a rainha de Sabá. Escute com atenção agora. The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it. For she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, her greater than Solomon is here. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos extremos da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Notice, let's refer to that a few minutes. He was reading the same Bible we read about Jonah, and he was reading about Solomon. Note, vamos nos referir a isso por alguns minutos. Ele estava lendo a mesma Bíblia que nós lemos, acerca de Jonas, e estava lendo acerca de Salomão. Now, when Solomon's age come on, he had a gift of discernment, and all the people, the whole nation believed it. Everyone was one heart and one accord. Everybody believed it. Agora, quando a era de Salomão veio, ele tinha um dom de discernimento, e todo o povo, a nação toda creu nisso. Todos eram um de coração e unânimes. Todos criam nisso. If everybody tonight, if all America would just turn back to God and believe God, it's the best assurance that we have. It'll beat all the bomb shelters and everything else. Se todos esta noite, se toda a América somente se convertesse a Deus e cresce em Deus, é a melhor segurança que nós temos, será, de que todos os abrigos antiaéreos e tudo mais. Nobody fooled with Solomon. They were afraid of him. Because he was a gifted man, and the people believed him so, he was sent from God till they made him their king. All the nations feared him. Not because of their military power, but because God was with them. Ninguém mexia com Salomão. Eles o temiam porque ele era um homem dotado, e o povo cria nele assim, que era enviado por Deus, que o fizeram seu rei. Todas as nações os temiam, não por causa do seu poder militar, mas porque Deus estava com eles. And if this nation who claims to be Christianity, if it could only, all of them together, cling around this great gift that's been given us in this last days, the Holy Spirit of God upon the church. Not the creed, the Spirit of God.
E se esta nação que afirma ser cristianismo, se ela somente pudesse, todos eles juntos, se apegarem a este grande dom que nos foi dado nestes últimos dias, o Espírito Santo de Deus sobre a igreja, não o credo, o Espírito de Deus. Not by power, not by might, but by my Spirit, saith God. The Holy Spirit, Jesus Christ in form of Spirit, upon us the same yesterday, today, and forever, making this word live what He said it would do. Não por violência, não por força, mas pelo meu Espírito, diz Deus. O Espírito Santo, Jesus Cristo em forma de Espírito sobre nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente, fazendo esta palavra viver o que Ele disse que ela faria. Watch closely now. All the news went out through the world. They didn't have television and radio and things in them days, so it went from lip to ear. Observe com atenção agora. A notícia se propagou pelo mundo. Eles não tinham televisão e rádio e coisas tais naqueles dias, de modo que ia de lábios a ouvidos. And after a while, the great caravans came plumb down across the Sahara Desert, which is a 3 months travel from Palestine down to where she lived. E após algum tempo, as grandes caravanas vieram desde o outro lado do deserto do Saara, o que é uma viagem de 3 meses da Palestina até onde ela vivia. And faith cometh by what? Hearing the word of God. And she had heard about this great meeting they were having up there. E a fé é pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. E ela tinha ouvido a respeito desta grande reunião que estavam tendo lá. And any time a caravan come from that way, she'd question, "Hey, did you come through Palestine?" Yes. Oh, what about that? Oh, it's beyond anything. You've never seen such discernment. It's just like a God sitting there. Their God is representing a man called Solomon. E toda vez que uma caravana vinha daquela direção, ela perguntava, Vocês passaram pela Palestina? Sim. E como é lá? É além de qualquer coisa. Nunca se viu tal discernimento. E é exatamente como um Deus sentado lá. O Deus deles está representado num homem chamado Salomão. Well, faith cometh by hearing. The little queen's heart began to hunger to go up and find out about it. See? She was ordained to life. Bem, a fé é pelo ouvir. O coração da pequena rainha começou a ficar faminto de ir verificar acerca disto. Veja, ela estava ordenada à vida. Notice, now the first thing to do, now her being a pagan, she had to go get permission from her priest to go. So I can imagine see her go over to a priest and say, "Holy Father, I hear they're having a great revival up there in Palestine. I'd like permission to go up and see for myself." Note agora, a primeira coisa a fazer agora é, ela sendo pagã, ela tinha de ir obter permissão do seu sacerdote para ir. Assim posso imaginar vê-la ir ao seu sacerdote e dizer, Santo Padre, ouço que estão tendo um grande reavivamento lá na Palestina. Gostaria de permissão para ir ver por mim mesma. Now, my child, now you don't want to get mixed up and say, after all, we're not cooperating in that revival, so you cannot go. See, that's just a bunch of nonsense. There's nothing to it. Agora, minha filha, agora você não vai querer se misturar com algum. Afinal de contas, nós não estamos participando daquele reavivamento, de modo que você não pode ir. Veja, isso é apenas um monte de bobagem. Não há nada de valor nisso. Then people claim they've come through a Red Sea and they've done all this. There's nothing to it. If there was anything like that happening, it would be right here in our church. We still got pagans. Aquelas pessoas afirmam que atravessaram o Mar Vermelho e que fizeram tudo isto, aquilo. Não há nada de valor nisso. Se houvesse algo assim acontecendo, seria bem aqui em nossa igreja. Nós ainda temos pagãos. So we find out that she began to hunger. She said, now look, she said, they tell me that their God up there is represented in a human being. And his wisdom is beyond anything. His discernment is wonderful. Oh, there's nothing to that. She said, but I'm a... Assim, verificamos que ela começou a ficar com fome. Ela disse, agora veja, ela disse, dizem-me que o Deus deles lá está representado num ser humano e sua sabedoria está além de qualquer coisa. Seu discernimento é maravilhoso. Oh, não há nada de valor nisso.
Ela disse, mas eu poderia... Well, look, you're a queen. You can't be associated with a bunch of people like that. You can't do that. That bunch of people known all over the world as religious fanatics, you can't do that. Bem, veja, você é rainha, você não pode estar envolvida com um bando de pessoas como aquele. Isso é, você não pode fazer isso. Aquele bando de pessoas conhecidas no mundo todo como fanáticos religiosos. Você não pode fazer isso. But you see, when God goes to dealing with the human heart, there's nothing going to stop it. Amen. Husband, wife, children, pastor, nothing else can stop it. When a person's really hungering for God, they're going anyhow. Amen. So she got ready to make ready. Mas veja, quando Deus se põe a tratar com o coração humano, não há nada que vá deter isso. Marido, mulher, filhos, pastor, nada mais pode deter isso quando uma pessoa está realmente faminta por Deus. Elas irão de qualquer maneira. Assim, ela ficou pronta para se aprontar. Well, he'd say, well, I'll just give you, I have to excommunicate you from our fellowship. Well, you can just do that. I'm going anyhow. I'm going to find out for myself all about all this and see. Bem, ele dizia, bem, eu simplesmente lhe darei, terei de excomungá-la do nosso companheirismo. Bem, faça isso mesmo. Eu vou mesmo assim. Eu própria vou descobrir de que se trata isso tudo e ver. She brought up scrolls and she'd read what Jehovah should be about his prophets and what he must do, how that the Word of God would make manifest, how it would know these things when it was represented, veiled in human flesh, what it would do. And she'd read all these things. Ela tinha trazido rolos e tinha lido o que Jeová devia ser, a respeito dos seus profetas, e do que ele devia fazer, como a palavra de Deus se manifestaria, como ela saberia estas coisas quando estivesse representada, velada em carne humana, o que ela faria. E ela tinha lido todas estas coisas. So I'd hear him say, well, look, our book says this. He said, yes, look, my great-great-grandmother stood before them same idols. She stood and said prayers day after day. There never was one move, one mutter, or nothing else. And I'm tired of this old dead farm. I want to go see if there is a living God. It's too bad we got more of them queens today. Deste modo, eu ouviria dizer, bem, veja, nosso livro diz isto, ele disse. Sim, veja, minha tataravó esteve diante desses mesmos ídolos. Ela se pôs de pé e fez orações, dia após dia. Nunca houve um movimento, um murmúrio nem nada. E estou cansada, esta velha forma morta. Quero ir ver se há um Deus vivo. É pena mesmo que não tenhamos mais daquelas rainhas hoje. So she got ready to go. Now, when she come to this spot where she must go, now remember, she had a great difficulty. It wasn't as easy as it would be to you. Now notice what she had to do. Assim ela se aprontou para ir. Agora, quando ela chegou a este ponto em que devia ir, agora, lembre-se, ela teve grande dificuldade. Não era tão fácil como seria para você. Agora note o que ela teve de fazer. Here's another thing I don't want to leave out. She said this, I'm going up there and I'm going to take some money. I'm going to take some gifts. And if it is the truth, I'm going to support it. If it isn't the truth, then I can bring my money back. Aqui está outra coisa que não quero omitir. Ela disse isto. Irei lá e levarei dinheiro. Levarei algumas ofertas. E se for a verdade, apoiarei isto. Se não for a verdade, então posso trazer meu dinheiro de volta. That woman could teach Pentecostals. Yes, sir. Amen. Support things out there that laugh and make fun of divine healing, and yet you support the radio programs instead of your own church. Right. That's right. Laugh and make fun of the very things you believe in. But she said, I'll take it, and if it isn't right, I can bring it back. Aquela mulher poderia ensinar os pentecostais. Sim, senhor. Apoiar coisas ali que riem e zombam da cura divina, e ainda assim você apoia os programas de rádio ao invés da sua própria igreja. Isso mesmo. E riem e zombam das próprias coisas em que você crê. Mas ela disse, levarei isto. E se não estiver certo, posso trazê-lo de volta. Now remember, with all this wealth on there, on these camels, and now remember the fleet riders of Ishmael, desert robbers is out there. What an easy thing would have been for them to fall in on this prey, and why they would have killed them few eunuchs was with her and took that money and been gone.
Agora lembre-se, com toda esta fortuna ali, nestes camelos, e agora lembre-se, os cavaleiros de Ismael, que eram ladrões do deserto, estavam por lá. Que coisa fácil lhes teria sido cair sobre esta presa. E, ora, eles teriam matado aqueles poucos eunucos que estavam com ela e apanhado aquele dinheiro e ido embora. But there's something about it when you are really determined and God's revealing Himself, you're determined to see Christ, there's no danger before you. You don't even pay any attention. Mas há algo diferente quando você está realmente determinado e Deus está se revelando, você está determinado a ver Cristo. Não há perigo diante de você. Você nem mesmo presta atenção alguma. The doctor says you're going to die, you don't even notice it. When you're pressing, you know there's something there. Something down in our heart burning faith in this God. O médico diz que você vai morrer, você nem mesmo nota isto. Quando está se esforçando para avançar, você sabe que há algo ali. Algo no fundo do coração dela, ardendo, a fé neste Deus. 3 months to travel over Sahara Desert, not in an air-conditioned Cadillac. No. She took 3 months across the Sahara Desert, maybe traveling by night, reading the scrolls in the oasis in the daytime, until she arrived. 3 meses para viajar pelo deserto do Saara. Não num Cadillac com ar-condicionado. Não. Ela levou 3 meses atravessando o deserto do Saara, talvez viajando de noite, lendo os rolos nos oásis de dia, até que chegou. Now, no wonder Jesus said she'll stand in the last days and condemn this generation, for some of them won't walk across the street. And a greater than Solomon is here, the Holy Spirit Himself. No wonder she'll raise in the last days and condemn the generation. Agora não é de admirar que Jesus tenha dito que ela se levantará nos últimos dias e condenará esta geração, pois alguns nem atravessam a rua. E aqui está um que é mais do que Salomão, o próprio Espírito Santo. Está vendo? Não é de admirar que ela se levantará nos últimos dias e condenará a geração. Watch. She finally arrived. She didn't come like many people. Some people come to a strange meeting. She come and took her camels and went out into the courtyard, put up her tents, and she was going to stay there till she's convinced. Observe, ela finalmente chegou. Ela não veio como muitas pessoas, algumas pessoas que vêm a uma reunião desconhecida. Ela veio e levou seus camelos e foi para o pátio, armou suas tendas e ia ficar ali até estar persuadida. Most people will come, said maybe 5 minutes, maybe 25. As soon as the evangelist or somebody says something that's contrary to what she thinks that her creed says, or his creed, out they go. Right. Not even manners. No wonder she'll condemn this generation. She come to stay till she was convinced. A maioria das pessoas vem, senta-se talvez por 5 minutos, talvez por 25, logo que o evangelista ou alguém diz algo que seja contrário ao que ela pensa que o credo dela diz, ou o dela, o credo dele, lá se vão eles. Veja, nem mesmo delicadeza. Não é de admirar que ela condenará esta geração. Ela veio para ficar até estar persuadida. I can imagine the first service that morning when the trumpets all sounded. Pastor Solomon came out. She may have been sitting way back at the back. She said, now I'll see for myself. I know that's what Jehovah's supposed to be. Man can make claims, but I'll find out. Posso imaginar o primeiro culto aquela manhã, quando todas as trombetas soaram. O pastor Salomão saiu. Talvez ela estivesse sentada bem lá atrás. Ela disse, agora verei por mim mesma. Sei que é isso o que Jeová deve ser. O homem pode fazer alegações, mas eu descobrirei. So she sat there that day, and she watched. And she's seen everyone coming to the platform. She's seen that discernment was perfect. Finally, let's say her prayer card was called, which probably wasn't, but her time come to come before Solomon. Assim ela se sentou ali aquele dia e observou. E viu cada um que vinha à plataforma. Ela viu que aquele discernimento era perfeito. Finalmente, digamos que seu cartão de oração foi chamado, o que provavelmente não foi, mas chegou sua hora de vir diante de Salomão. And the Bible said that when she come to stand before Solomon, that God let Solomon know all her secrets.
There was nothing hid. Then the miracle was done on her. Then she turned to the audience and she said, all these things that I have heard is true and it's even greater than I heard about. E a Bíblia disse que quando ela veio se apresentar diante de Salomão, que Deus deixou Salomão saber todos os seus segredos. Não houve coisa alguma oculta. Então o milagre foi feito nela. Então ela se voltou para a audiência e disse, todas estas coisas que eu ouvi são verdade e são ainda maior do que eu ouvi a respeito. See? Oh, there was more life left in her. Her breath was taken from her because here was a man that didn't know her. Right. A stranger revealed the things that she wanted to know. Está vendo? Oh, não restou vida nela. Seu fôlego lhe foi tirado, porque aqui estava um homem que não a conhecia, um desconhecido, que revelou as coisas que ela queria saber. Oh, and Jesus standing there, which was more than Solomon. He was the fullness of the Godhead bodily. Amen. He was a virgin-born Son of God, and clothed upon him in Jehovah himself, manifested in the flesh. Oh, e Jesus ali de pé, o que era mais do que Salomão. Ele era a plenitude da divindade corporalmente. Ele era o Filho de Deus nascido da Virgem. Ele se vestiu sobre si e o próprio Jeová se manifestou na carne. And here he was standing there in the fullness. And they said they wouldn't believe him. A greater discernment. See, he was Solomon plus David plus all the rest of them was all in him. All the prophets was wound up in him. A greater than Solomon. E aqui se encontrava ele ali na plenitude e disseram que não creriam nele. Um maior discernimento. Veja, ele era Salomão mais Davi, mas todos os demais estavam todos nele. Todos os profetas culminaram nele, um que era mais do que Salomão. And even at that day he said, if you speak them words against me, I'll forgive you, but when the Holy Ghost comes, it'll be greater than it is now. And more condemnation. E até mesmo naquele dia, ele disse, se disserdes essas palavras contra mim, eu vos perdoarei. Mas quando o Espírito Santo vier, será maior do que é agora, e mais condenação. And here we stand today, seeing that very same God do the very same thing. Right. Amen. I believe she'll rise in the day of judgment and condemn this generation. Because she repented and believed the message that Solomon was preaching and believed on God. She's seen something real. E aqui nos encontramos hoje, vendo esse mesmíssimo Deus fazer a mesmíssima coisa. Creio que ela se levantará no dia do juízo e condenará esta geração, pois se arrependeu e creu na mensagem que Salomão estava pregando e creu em Deus. Ela viu algo verdadeiro. You know what's the trouble today? There's people, many people, with the people that belongs and just go to church and have a creed. See, they've seen so much just false, so much just statues and so much of big fine buildings and Você sabe qual é o problema hoje? Há pessoas, muitas pessoas, como as pessoas que pertencem e apenas vão à igreja e têm um credo. Veja, elas viram tanto de simplesmente falsidade, tanto de simplesmente estátuas, e tanto de prédios grandes e finos e... let's not never get off in that kind of a tantrum. See, God don't dwell in big buildings, He dwells in your heart. Amen. See? God don't dwell in intellectual education, He's far from it. He dwells in humility in your heart. E nós nunca nos desviemos para esse tipo de rebeldia. Veja, Deus não habita em grandes prédios. Ele habita no seu coração. Veja, Deus não habita em educação intelectual. Ele está longe disto. Ele habita em humildade, no seu coração. He dwells in His Word, and His Word comes into your heart and speaks itself out, and He interprets His own Word. Through you. He's trying to find somebody he can get a hold of to show that He's still God. See? Ele habita em sua palavra e sua palavra entra no seu coração e se proclama e declara. Ele interpreta sua própria palavra através de você. Ele está tentando encontrar alguém de quem possa lançar mão para mostrar que ainda é Deus. Está vendo?
And he'll do that if he can just get somebody he can speak to. If he can get another woman with a blood issue, he can still speak the same thing. He can still do the same thing. Making known, declaring we're in the presence of God, not recognizing. E ele fará isso se apenas puder conseguir alguém a quem possa falar. Se ele puder conseguir outra mulher com um fluxo de sangue, ele ainda pode falar a mesma coisa. Ele ainda pode fazer a mesma coisa, dando a conhecer, declarando: nós estamos na presença de Deus, não a reconhecemos. It reminds a little story. I might have told it to you once. I don't know it to bear right now. As you all know, I hunt big game. And I was up in the North Woods, used to go up there hunting all the time. And Faz-me lembrar de uma pequena história. Talvez já lhes tenha contado uma vez, eu não sei. Testemunharei neste momento. Como todos vocês sabem, eu caço animais grandes. E estava nas florestas do norte e ia caçar lá o tempo todo. I had a friend up there named Bert Call. He was a fine hunter, about a half Indian. Never had to worry about him. He wasn't going to get lost. And we really were chums, but that was the wickedest man that heart I ever seen. E tinha um amigo lá chamado Bert Call. Ele era um ótimo caçador, mais ou menos metade índio. Nunca tinha de me preocupar com ele, ele não se perdia. E nós realmente éramos amigos íntimos, mas aquele era o homem de coração mais malvado que eu já vi. He just had no heart at all. He used to shoot little fawns, that's little baby deers, just to make me feel bad. And he'd say, oh, you preachers, you're chicken-hearted. Billy, you'd be a good hunter if you wasn't a preacher. He said, you're too chicken-hearted. I said, Bert, that's not chicken-hearted. Ele simplesmente não tinha coração de modo algum. Ele costumava atirar em filhotes que são filhotinhos de veado só para me fazer sentir mal. Ele dizia, vocês pregadores têm coração mole. Billy, você seria um bom caçador se não fosse pregador. Dizia, você tem coração mole demais. Eu dizia, Bert, isso não é ter o coração mole. Now, it's all right to kill a fawn if the law says so. Abraham killed a calf and fed it to God. It ain't the size of it or the sex of it, but it's just to be evil with it. And he would just shoot them fawns and just laugh because I felt bad about it. Well, he did that. Agora, não tem problema matar um filhote, se a lei permite. Abraão matou uma vitela e a deu de comer a Deus. Não é o tamanho ou o sexo dele, mas era só para ser mau quanto a isto. E ele atirava naqueles filhotinhos e simplesmente ria, zombava porque eu me sentia mal a respeito. Bem, pois ele fazia isso. And one year I went up there and he'd invent himself a little whistle. And he could blow like a little fawn how it calls, for its mama. E certo ano eu fui lá. E ele tinha inventado um pequeno apito que ele podia soprar como um filhotinho, do modo que ele chama, você sabe, pela mãe. And so he said, hey, Billy, before we start this morning, he said, I want to show you something I got. And he showed it to me. I said, Bert, you wouldn't use something like that. He said, oh, get next to yourself. E assim ele disse, ei, Billy, antes de começarmos esta manhã, disse, quero lhe mostrar uma coisa que arranjei. E o mostrou a mim. Eu disse, Bert, você não usaria algo assim? Ele disse, caia em si. And the fellow had eyes just like a lizard, like some of these women try to paint their eyes, like that. He'd always look at me, them lizard-looking eyes, and it'd almost scare me. And I said, Bert, don't do that. He said, oh, you chicken-hearted preachers. E o sujeito tinha olhos como de lagarto, como algumas destas mulheres tentam pintar os olhos. Você sabe como, dessa maneira. Você sabe, olhou para mim com aqueles olhos parecidos com os de lagarto e o olho quase me assustou. E eu disse, Bert, não faça isso. Ele disse, vocês pregadores de coração mole. So I was a little late getting up that time, and those northern whitetail, your mule deer here, he'll walk up to you, but not one of them guys. Whenever he's been shot at, you talk about Houdini being an escape artist, he's an amateur to them. Deste modo, nós estávamos... Eu me atrasei um pouco para me levantar aquela vez, e aqueles veados do norte, o veado de orelhas compridas de vocês aqui, ele chega perto de você, mas não um daqueles. Quando já atiraram nele, ele é um... Fala-se que Houdini é um artista em escapar. Ele é amador comparado com a eles. So it was late and they'd been shot at, and them deer were hiding down, feeding at night in the moonlight and bedding out in the day. De modo que era tarde e já haviam atirado neles, e aqueles veados estavam se escondendo abaixados, alimentando-se de noite ao luar e ficando deitados de dia. We walked all the way up Old Jefferson Notch, come up to Mount Washington,
There's about 6 inches of snow on the ground, good tracking weather, never even seen one track. Nós caminhamos até o velho desfiladeiro Jefferson, bem alto até o Monte Washington. Havia cerca de 6 pés de neve no chão, clima bom para rastrear. Não vi nem mesmo uma pegada. He said, "What do you think, Billy?" I said, "You all scared them all out of here. Them old machine guns you're shooting." Ele disse, o que acha, Billy? Eu disse, vocês os espantaram todos daqui, aquelas metralhadoras com que estavam atirando. And so we went on. After a while, about 11 o'clock, we always carried a little, one of those thermos bottles full of hot chocolate. If you get hurt or something other, that's stimulation, and a sandwich. E assim nós prosseguimos. Pouco depois, cerca das 11 horas, sempre levávamos uma dessas garrafinhas térmicas cheias de chocolate quente. É para o caso da gente se ferir ou alguma outra coisa, é estimulante. E um sanduíche. So it's about 11 or 11:30, I suppose. We come to an opening about the size of this arena here, this building, and no timber. So he just kind of sat down, set his rifle up against a tree, started reaching back here, and I thought he was going back to get his thermos bottle. I thought, well, we'll eat. Eram, pois, cerca de 11 horas ou 11h30, eu acho. Chegamos a uma clareira mais ou menos do tamanho deste ginásio de esportes aqui, ou deste edifício, e sem mata. Ele, pois, se sentou, encostou o rifle numa árvore, começou a levar sua mão aqui atrás, e achei que ele ia pegar sua garrafa térmica. Pensei, bem, vamos comer. Usually we get up top of the mountain and eat, and one go one way and one another, and come back, and we know the way around good. And if we got a deer, we just hung it up, and then we know went and helped each other get him in. So I thought he'd just go to eat his lunch, and we'd park because it's almost up to timberline. Normalmente nós chegamos ao topo da montanha e comemos, e um vai numa direção e outro na outra, e voltamos. E conhecíamos bem a região. E se matávamos um veado, nós simplesmente o pendurávamos e então sabíamos, íamos e ajudávamos um ao outro a trazê-lo. Eu achei, pois, que ele ia fazer o seu lanche, e nós nos separaríamos porque era quase o limite superior da mata. So he reached back, and I started getting for my thermos bottle to get my chocolate, and started getting out like that, and he pulled that little whistle out of his pocket. And he gave it a big blow like that, and looked at me with them lizard-looking eyes again, and blowed that whistle. Assim ele estendeu a mão para trás e comecei a me mexer para apanhar minha garrafa térmica, tomar meu chocolate, e começou a sair assim. E ele tirou aquele pequeno apito do bolso e o soprou forte assim. E olhou para mim com aqueles olhos parecidos com os de lagarto novamente, e soprou aquele apito. And when he did, just about far as across this building, a great big doe stood up. Now, if some of our sisters might not know, the doe is a mother deer. And see, that whistle was a baby, and it cried. And this big doe stood up. And right about 11 o'clock in the day, anyone who hunts deers knows that's a bad time. They're bedded. E quando soprou mais ou menos a distância de um lado a outro deste edifício, uma grande corça se levantou. Agora, se algumas de nossas irmãs não sabem, a corça é a veada mãe. E veja, aquele apito era um filhote e ele gritou. E esta grande corça se levantou. E por volta das 11 horas do dia, qualquer um que caça veado sabe que essa é uma hora ruim. Eles estão recolhidos. So she stood up and looked around. I could see her just as plain. He looked back at me, and he blowed again. And instead of running, she walked right out into that open. Ela, pois, se levantou e olhou em volta. Eu podia vê-la nitidamente. Ela olhou atrás para mim e ele soprou novamente. E ao invés de correr, ela saiu direto para aquela clareira. Now that's unusual. They won't do that. Any hunter knows that. And they won't do that. But she walked out there. Why? She was a mother. That was a baby. It was just born into her to be a mother. And that baby... Agora, isso é incomum. Eles não fazem isso. Qualquer caçador sabe disso. E eles não fazem isso, mas ela saiu bem ali. Por quê? Ela era mãe. Aquele era um filhote. Veja, ela era mãe de nascença. E aquele filhote. And Bert looked down, pulled that bolt back, let it down on that 30-06, and he was a dead shot. I see him level down like this, and I knowed he'd blow her faithful heart plumb through both sides, 180-grain mushroom bullet.
E Bert olhou para baixo, puxou aquele ferrolho e armou aquele 30-06. E ele era um atirador certeiro. E eu ouvi apontar assim e sabia que ele ia arrebentar seu fiel coração de lado a lado. Uma bala que fica no formato de um cogumelo de 180 grãos. And I thought, how can you do it, Bert? How can you be so evil to call that mother dear right out there and then shoot her heart right out of her and her trying to find her baby? How can you be so brutal as to do that? E pensei, como pode fazê-lo, Bert? Como pode ser tão mal em chamar aquela veada mãe ali fora e então arrancar-lhe o coração com um tiro e ela tentando encontrar seu filhote? Como pode ser tão brutal a ponto de fazer isso? I was thinking that, and I see him level down like that, and I couldn't look at it. It's just too much. I guess I am chicken-hearted. I just turned my back. I thought, God, how can you do it? How can a human being be that mean to do that? Just to shoot that poor, faithful mother's heart right out of her. Eu estava pensando nisso e ouvi apontar assim. E não pude ver isto. Era simplesmente demais. Acho que tenho o coração mole. Eu simplesmente me virei de costas e pensei, Deus, como ele pode fazê-lo? Como um ser humano pode ser tão malvado em fazer isso, arrancar com um tiro o coração daquela fiel mãe? Now, she wasn't trying to act on. She wasn't putting on a show. She was a mother. She seen the hunter when he threw that gun down, but did she run? No, sir. Her baby was in trouble, and she was trying to find her baby. Agora, ela não estava tentando fingir. Ela não estava encenando. Ela era a mãe. Ela viu quando o caçador apontou aquela arma, mas ela correu? Não, senhor. Seu filhote estava em apuros e ela estava tentando encontrar seu filhote. Do you love him? Amen. Will you serve him? Amen. Will you believe him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 It's still a singing. Amen. 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 Do you love him? Amen. Is he coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a pray.